Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do 20 ao 33, palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, a Sagrada Escritura. João 12, 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Amém. Vamos orar? Pai de amor, perdoa os nossos pecados no seu Filho Jesus e nos dê agora a palavra. Queremos, Senhor, entender esse texto e suplicamos, Senhor, que também abra o nosso coração para receber esse texto com fé e com verdade. Abençoa-nos, Senhor, e o teu nome tão santo seja glorificado. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, este texto, ele apresenta, como fica bem evidente, não é? Uma reação, 5 palavras, em que Cristo reage ao pedido de gregos. Gregos aqui não são judeus, portanto, né? São gentios, são pessoas que não eram judias, né? Mas elas estavam ali na festa da Páscoa. Vocês lembram bem que a ocasião toda aqui é da festa, e elas tinham vindo das suas religiões pagãs, do seu politeísmo, tinham tido contato, então, com a religião judaica, com o monoteísmo judaico, com a fé judaica, as cerimônias, as festas. Tinham, em algum sentido, aderido a essa fé. Então, estavam ali na festa exatamente porque eles acreditavam. Não tinham acesso pleno, né, como os judeus tinham acesso ao templo, mas eles ficavam no pátio externo, pátio dos gentios. Mas, então, eles amavam, né, a fé judaica, estavam ali, presentes na festa da Páscoa, e são pessoas que tinham visto tudo que acabaram de acontecer, que nós temos estudado nos últimos domingos. Isto é, o Senhor Jesus Cristo, no ano passado nós estudamos, ele chegou no Jumentinho, ali em Jerusalém, com uma grande multidão. Eles, com certeza, esses gregos, eles receberam a notícia, né, porque ali em Jerusalém estava ouvindo a grande repercussão do milagre extraordinário de Cristo, quando Cristo ressuscita Lázaro depois de 4 dias falecido.
Então esses gregos ouviram isso, esses gregos viram também a multidão ali sair, né, como nós estudamos semana passada, quando ouviram falar que Jesus estava vindo de Betânia, sair pela porta de Jerusalém, encontrar Cristo no caminho para Jerusalém, sendo que Cristo já vinha com uma grande multidão lá de Betânia. E Cristo montado num jumentinho, como nós estudamos semana passada, e essas pessoas viram aquela multidão chegar ali com Jesus e falando dele como rei, conforme nós vimos a semana passada, né? E, enfim, irmãos, ficaram muito impressionados e queriam encontrar Jesus, queriam conhecer Jesus, queriam ter uma entrevista com Cristo, digamos assim. Então eram homens, não eram judeus, eram homens gentios que queriam então ter contato com Cristo por tudo que eles tinham visto ali. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, recebendo esse pedido, ele reage com algumas palavras, e essas palavras de Cristo são muito significativas, porque mostram exatamente o propósito de Deus para os gentios, um propósito que então abrange em Cristo Jesus a salvação, não somente dos judeus, mas também dos gentios. E o texto, ele encerra, as palavras de Cristo encerram, no versículo 32, versículo 33, é um comentário de João, né, que João faz do que Cristo acabou de dizer, mas no versículo 32, Jesus encerra essa reação dizendo assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, né? Falando exatamente desse momento em que ele, morrendo na cruz do Calvário, e João vai dizer que ele estava se referindo exatamente à maneira como ele iria morrer, através dessa morte, através desse sacrifício, ele iria atrair todas as pessoas, não somente judeus, mas todas as pessoas a ele. Então, essa ida dos gregos procurar Jesus serviu assim como um sinal disso que iria acontecer. E Jesus aqui está reagindo exatamente, mostrando que essa vinda dos gregos buscá-lo, procurá-lo, estava realmente representando isso, que agora chegou a hora disso ocorrer. Agora chegou a hora do Evangelho sair de entre ali os judeus e chegar a todos os povos, e se propagar a todo mundo. E muitas pessoas seriam salvas ali, de todas as partes, a partir daquele momento ali, por obra e graça de Deus. Então Jesus está se referindo a isso. Ao mesmo tempo, meus irmãos, Jesus não somente se refere a isso, e mostrando que ele iria fazer essa obra, e pela maneira como ele iria fazer essa obra, que seria então a morte dele, né? Mas aqui Jesus está também mostrando que aqueles que viessem a crer nele, aqueles que viessem confiar nele e serem salvos por ele, seguiriam o mesmo princípio da sua vida, da sua obra, ou seja, que ele morre para alcançar a vida, para oferecer a vida ao mundo. E Jesus Cristo vai mostrar aqui que a vida dos seus seguidores é uma vida conforme esse princípio, é uma vida que também é uma vida para morrer, é uma vida que é de morte para esse mundo e de vida para a eternidade. É um tipo de vida completamente diferente da vida normal. E também aqui junto, nesse texto também nós temos, em terceiro lugar, envolvendo tudo isso que eu já falei aqui, meus irmãos, a realidade de que, porém, muitos não vão crer. Muitos vão rejeitar essa mensagem de vida. Muitos, eles, consequentemente, vão desprezar a Cristo e vão viver para esse mundo, e sobre eles vai cair a terrível condenação de Deus. Muitos vão odiar tanto a Cristo que vão crucificá-lo, que vão apoiar a sua morte, que Jesus chama aqui de um mundo. Chegou o dia do juízo do mundo. Então, meus irmãos, é um texto que fala desse avanço do Evangelho, desse propósito de Deus, já anunciado tanto lá no Antigo Testamento, de que o Evangelho iria chegar aos gentios, e em segundo lugar, vamos dizer assim, uma demonstração de que a vida desses que creriam seria conforme o Filho de Deus, que, porém, meus irmãos, isso também significaria o juízo sobre aqueles que não crescem. Então,
Eu gostaria que nós meditássemos agora nesse texto, meus irmãos, tendo essas informações, e nós podemos dividir aqui o nosso texto em 4 partes aqui que eu queria sugerir aos irmãos. Nós temos aqui do versículo 20 ao 22, exatamente os judeus, os gregos, buscando a Cristo, do 20 ao 22. Do 23 ao 26, nós temos Cristo começando a reagir, falando dele como semente e aplicando isso aos seus discípulos, né? Do 23 ao 26. A terceira parte nós temos aqui do 27 ao 30, o Senhor Jesus Cristo falando da angústia dele diante do que iria lhe acontecer e a voz do Pai respondendo a Cristo nesta angústia. E a última parte, do verso 31 ao 32, nós temos aqui Cristo falar do juízo e da atração, que vai ser resultado da sua obra. A sua obra vai trazer juízo, mas a sua obra também vai trazer atração, não é? Então nós temos essas 4 partes aqui. Então os gregos buscam a Cristo, Cristo se apresenta como a semente, apresenta aqui também a sua angústia, o Pai fala com ele, e finalmente ele fala do juízo e da atração. Então acompanhe comigo a leitura do texto, e com a graça de Deus nós vamos explicando aí, meditando, meus irmãos, e que o Senhor fale conosco através desse texto tão precioso. Então diz a palavra do Senhor: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Então, como eu já expliquei, esses gregos não eram tão judeus, eram pessoas, eram gentios, pagãos, no sentido de que não faziam parte ali da nação de Israel, mas, como eu expliquei também, eram, podemos dizer até mesmo prosélitos, eram pessoas que estavam ali seguindo o judaísmo, que participavam da festa e tudo. Mas é interessante, meus irmãos, que eles não buscam imediatamente a Cristo, eles não vão diretamente a Jesus, mas eles vão primeiro buscar Filipe, e isso já mostra que eles tinham um certo receio, né? Um certo cuidado, e eles são muito educados, digamos, eles são muito gentis, eles dizem para Filipe: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, esse Senhor aqui não é como os evangelhos apresentam Cristo como Senhor, o Novo Testamento apresenta Cristo como Senhor. Quando chama Cristo de Senhor, se refere a Ele como Deus, né? Como Senhor vindo do céu, vindo da glória. Mas aqui é um Senhor no sentido como nós tratamos as pessoas com respeito, com honra, quando nós chamamos alguém de Senhor, né? É mais ou menos esse sentido, então, de respeito. E eles são muito, então, gentis, e isso mostra, meus irmãos, que os próprios gregos, eles se sentiam assim, um pouco fora, né? E que eles não faziam parte, eles não eram judeus, eles não eram pessoas do povo ali, nativos e que tinham recebido a lei e as cerimônias originalmente. Então eles tratam, eles mesmo se colocam como um povo à parte, como um povo cauteloso e que vai até Cristo, mas não vai diretamente a Cristo, mas vai e busca Filipe. E é importante nós notarmos também outro detalhe, que Filipe, esses 2 nomes que aparecem aqui, esses 2 discípulos, Filipe e André, são nomes gregos. Filipe é um nome grego, André é um nome grego. E não podemos afirmar isso aqui, mas é bem interessante que tanto os gregos, eles procuram Jesus através de Filipe e André, né? Como é através de Filipe e André. Primeiro, na verdade, através de Filipe. Então não podemos afirmar, mas quem sabe não foi porque exatamente Filipe era judeu, André era judeu, mas eles tinham esse nome grego, então talvez eles tenham procurado Filipe, porque Filipe tinha esse nome grego, então tinha assim um certo melhor acesso através dele. E também o João nos informa que ele era de Betsaida da Galileia, e talvez também porque eles fossem dessa mesma cidade,
Nós não sabemos ao certo, mas é bem interessante que os dois discípulos aqui mencionados, Filipe e André, principalmente Filipe, né, que foi quem primeiro eles procuraram, é um nome grego, e André também é um nome grego. Mas, de qualquer forma, nós percebemos aqui que eles se sentiu assim como que à parte, e eles iam cautelosamente, eles não foram diretamente ao Senhor Jesus Cristo, mas eles queriam encontrar Jesus. Nós não temos também certeza qual era a intenção real dessas pessoas em conversar com Cristo. Talvez seja apenas uma curiosidade, talvez eles viram tudo aquilo ali, e para eles seria bem interessante, né, conhecer este homem tão festejado, admirado pelo povo judeu, que eles tinham já o respeito, e tinha ouvido que ele fez um grande milagre, viram tudo isso, e eles queriam conhecer Jesus. Talvez fosse assim mais uma curiosidade, mas me parece, meus irmãos, que esse interesse era maior. Me parece que, por tudo que Jesus vai falar aqui, e pelo que eles significam, pelo que esses gregos significam, que o interesse deles era mais que isso, era realmente um interesse já espiritual. Eles gostariam de conhecer mais esse Cristo, quem é ele, já tinham, é claro, não tinham conhecimento muito grande de quem era Jesus, mas em alguma medida eles já percebiam que Jesus era um rei, no sentido espiritual, e tinha algum interesse já espiritual em nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer forma, eles buscam Jesus, e eles buscam com cautela, meus irmãos, porque realmente o povo judeu era muito separado do povo gentil, e Paulo, por exemplo, vai falar que havia uma parede de separação entre eles. Quando você pega ali o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo vai dizer que há realmente uma parede de separação, havia, né, entre judeus e gentios. Então eles tinham a lei, eles tinham o mandamento, eles tinham as alianças, e havia realmente, por todo o Antigo Testamento, uma separação. Havia, eu até ilustrei na primeira pregação do primeiro culto, eu gostaria de usar a mesma ilustração, é aquela ilustração, aquele conceito de ilha, né, que nós aprendemos ainda nos primeiros anos de escola, assim, quando a professora diz para nós que ilha, né, é um pedaço de terra, não é isso? Não é assim? Cercado o quê? De água por todos os lados, né? Então eu gosto de usar essa ilustração, de que o Israel era um pedaço ali de culto, vamos dizer assim, de adoração, de revelação de Deus, cercado por paganismo, por idolatria de todos os lados. Israel era um povo único, Israel era aquele povo da aliança, o povo começou ali com o chamado de Abraão veio Isaac, o filho da promessa, de Isaac veio os 12 filhos, Jacó, né? De Jacó, sim, agora sim, vieram os 12 que formaram as 12 tribos e formaram Israel, a quem Deus deu Moisés, que trouxe a lei cerimonial, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, a lei civil, um povo diferente de todos os povos, um povo que tinha leis justas, um povo que não matava seus filhinhos em sacrifício aos deuses, um povo diferente de todos os outros, um povo que adorava um Deus verdadeiro e que proclamava o Deus verdadeiro, o povo de Moisés, o povo de Davi, o rei de Israel, o rei justo, como nós lemos hoje de manhã, fazia justiça ao seu povo, não era perfeito, era pecador, mas que era amado por Deus, chamado por Deus, um tipo de Cristo, um povo onde estava ali o Evangelho, onde ali estava apontando para Cristo, mas os outros povos não. Os outros povos estavam em trevas profundas, mesmo na Grécia, onde tínhamos ali os grandes filósofos, que tinham sim muito conhecimento e tinham luz em certo sentido, no sentido intelectual, chegaram a conclusões, muitas delas certas pela graça comum de Deus, mas eles eram pagãos também, idólatras, estavam em profundas trevas espirituais, o mundo todo em trevas espirituais. Mas Israel tinha a luz de Deus, Israel tinha a palavra, Israel era uma ilha de revelação, de culto, de adoração, cercada por paganismo, por trevas, por engano, por mentira, por todos os lados. Israel é onde Deus estava operando. Israel tinha o tabernáculo, Israel tinha o templo de Jerusalém, Israel tinha Jerusalém.
Os outros povos tinham só trevas e engano. Nos outros povos, o diabo imperava com suas mentiras, com seus enganos. O diabo, que é o pai da mentira, que enganou Adão e Eva, tinha livre acesso, poder e domínio sobre as nações, sobre os gregos, sobre os egípcios, sobre os assírios, sobre todas aquelas nações antigas, e os iludia, os enganava, apresentava a eles suas mentiras, os seus ídolos, e eles seguiam Satanás. E eles não tinham como se livrar disso. Sobre as outras nações, nós podemos lembrar de Efésios, de novo, capítulo 2, onde Paulo diz que os efésios, que eram pagãos, que eram esses povos, parte desses povos gentios, estavam dominados pela carne, pelo mundo, pelo diabo. Não tinham conhecimento das alianças, não sabiam nada, como Paulo vai falar também em Romanos, que eles não tinham conhecimento de Deus. Em Efésios também Paulo diz que eles eram alienados. Então essas nações estavam na mão de Satanás, o diabo os dominava completamente. Então, meus irmãos, de fato havia uma situação terrível. E esses gregos, eles percebiam que eles eram diferentes. E eles sentiam isso. E eles, mesmo quando eles foram procurar Jesus, eles percebiam que eles estavam, assim, aquém daquele povo. Povo diferente, povo judeu, povo da revelação. Que mesmo com todas as falhas, era o povo da aliança do Antigo Testamento. Então nós temos, meus irmãos, aqui esta situação, e eles vão então com cautela e querem chegar a Cristo. Nós não sabemos se eles chegaram, o texto não nos informa, o texto não fala se Jesus os recebeu, mas o texto aponta como que Cristo dando uma resposta a eles, dizendo assim: esperem um pouco, já está próximo. Na verdade já chegou a hora, né? E é isso que Jesus vai falar, já vai se consumar a grande obra, já chegou. E quando essa obra chegar, vocês terão livre acesso. É como se Cristo estivesse dizendo isso para eles. E de fato, meus irmãos, a resposta de Cristo, vamos ler aqui, continuar lendo, no versículo 23, Jesus responde, Jesus reage então a isso, e no versículo 23 diz a palavra: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então Jesus diz: chegou a hora. Por vários momentos na narrativa aqui de João, ele vai dizendo, os judeus queriam apedrejá-lo, mas ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era chegada a sua hora. Mas agora, meus irmãos, é chegada a hora. É chegada a hora de quê? O próprio Senhor Jesus diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele vai ser exaltado. Ele vai ser glorificado. Chegou finalmente essa hora. Nós esperaríamos, ao lermos aqui um texto como esse, uma palavra como essa, que a glorificação de Cristo seria alguma coisa boa que iria acontecer com Cristo. Ele seria exaltado, ele seria colocado como rei, ele seria exaltado pelas pessoas, né? Algo de bom iria acontecer com ele, mas Jesus não diz isso. Jesus diz exatamente o oposto. Jesus diz que essa glorificação dele, que essa hora, que era a hora da sua glorificação, não significaria nenhuma exaltação, na verdade, em relação a este mundo. Muito ao contrário, significaria a morte dele. Ele diz aqui, meus irmãos, no versículo 24, ele diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, em vez de ele falar de alguma coisa boa, ele fala da morte. Ele faz uma comparação de si mesmo com um grão de trigo. E ele ilustra o que vai acontecer com ele com o que acontece com o grão de trigo. Que o grão de trigo é aquela semente, né, do trigo, e que ela precisa cair na terra, ela precisa ficar sob a terra, ou seja, ser coberta pela terra. Ela precisa então ficar ali escondida e morrer nesse sentido, então brotar. Precisa ser enterrado. E aí então brotará, produzindo muito e muito trigo.
o pão. Jesus é o pão da vida. Então nós temos aqui, meus irmãos, Cristo dizendo que a glória dele é a morte dele. E note que ele fala aqui, ele se intitula aqui o Filho do Homem, se referindo exatamente à sua humanidade, ao seu sacrifício, à sua morte. Então ele diz que ele morreria e que essa morte, ele morreria, ele está se comparando com o trigo, ele seria sepultado, ele ficaria debaixo da terra, ele morreria, seria sepultado, e como o trigo, porém, que está sobre a terra, ele brotaria de novo, ele ressuscitaria, e quando ele ressuscita, ele traz vida, e vai produzir muito trigo. Então aquela sementinha que vai ser depositada na terra, e que vai ser coberta pela terra, e que vai morrer, ela vai voltar, ela vai germinar, e ela vai produzir muito e muito fruto, muita vida. Então, o que Jesus está dizendo é que da morte virá a vida. E ele está se comparando com esse trigo. Então, a glória de Jesus no Evangelho de João não é apenas a ressurreição e a ascensão dele ao Pai, mas a glória de Cristo para João já é a morte. Por quê? Porque ali Deus está sendo glorificado. Jesus foi enviado pelo Pai para morrer. Jesus foi enviado para morrer por nossos pecados, pelo pecado do seu povo. Portanto, ali já demonstra o amor de Deus, a glória de Deus, a misericórdia do Senhor sobre o seu povo. Portanto, Deus está sendo glorificado na morte de Jesus, e por isso que Jesus diz agora, chegou a hora. João vinha dizendo, não tinha chegado ainda a hora, ainda não era a sua hora, mas agora é a hora. Agora é a hora da morte. Agora é a hora de Deus ser glorificado na morte de seu Filho, porque ali ele veio mesmo para morrer, como demonstração do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E Jesus diz, eu tenho que morrer, como que dizendo para os gregos, para que vocês tenham acesso, para que vocês sejam salvos, para que vocês finalmente se aproximem de mim, e se aproximando de mim, através de mim, vocês se aproximem também do Pai. Eu preciso morrer, eu preciso ser como esse trigo, que é enterrado, e que morre, e que depois brota uma grande colheita de vida, e vida eterna. E ele diz, meus irmãos, e ele continua fazendo uma aplicação para todos aqueles que são discípulos dele, como que dizendo assim, esses que são meus discípulos seguirão o meu princípio de vida, ou seja, eu não vim para este mundo. Ele não tinha vindo, como nós já temos visto tantas vezes aqui neste Evangelho de João, desde que ele multiplicou pães e peixes, as pessoas queriam fazer dele um rei, e ele saiu de lá porque ele não veio para ser rei. Ele não veio para ser um político, não veio para ser um rei desse mundo. Vimos na semana passada que as pessoas esperavam a ele como um rei vindo num cavalo de guerra para lutar contra o Império Romano, para liderar aquele povo contra as autoridades romanas, tirar Israel daquela humilhação debaixo do Império Romano. Mas ele vem como o rei da paz, ele vem como aquele sentado sobre um jumentinho, o rei da paz, porque ele não é o rei da guerra, ele não é um rei que veio destruir os romanos, mas ele veio inclusive salvar os seus eleitos entre os romanos. Ele é o rei que não veio para reinar como um rei sobre Roma, mas ele veio para morrer numa cruz, terrivelmente, morte terrível, e ser sepultado, e sendo sepultado, ressuscitaria, vencendo a morte. E ele diz para os seus, vocês que são meus discípulos, vocês que me creem em mim, se vocês realmente são meus discípulos, vocês seguirão esse mesmo princípio, isto é, vocês não viverão para este mundo, vocês não viverão para as coisas daqui, mas vocês priorizarão o reino de Deus, vocês estarão dispostos a perder tudo deste mundo, tanto que vocês não percam a vida eterna, o reino eterno, vocês vão considerar a vida eterna mais importante que tudo. Portanto, ele diz no versículo 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, ele diz, siga-me.
E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Ele está dizendo assim: eis que os meus servos entenderão isso. Os meus servos entenderão que, assim como eu morro e vivo de novo, assim como da minha morte vem a vida, e assim como eu vivo para a glória do Pai, e não para ser um rei desse mundo, assim também os meus servos entenderão que eles não querem nada desse mundo, que eles não querem os poderes do mundo, que eles não querem os benefícios deste mundo, as riquezas do mundo, a glória do mundo, ou o que for, em termos de um mundo materialista, um mundo idólatra, um mundo que despreza a Deus, mas eles entenderão e eles até mesmo morrerão se for preciso, porque a prioridade deles não é este mundo, a prioridade deles é Cristo, é Deus, é o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, Ele já tinha falado isso, meus irmãos. Eu quero ler com vocês, abre comigo por favor, Mateus, capítulo 16, um texto paralelo aqui a este, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, por favor, abra comigo na sua Bíblia, Mateus 16, 24. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então é isso que Jesus está dizendo: assim como eu tomei a cruz, carreguei a cruz, e vivi para a glória do Pai, e fui até as últimas consequências, me entregando à cruz, assim vocês também, ele diz, tome a sua cruz, morra todo dia para este mundo, não sirva ao mundo, não sirva ao dinheiro, não sirva à família, não sirva às coisas desta vida, não priorize nada além de mim, sirvam a mim, priorizem Deus, o seu reino, Cristo, o Evangelho, vivam para a eternidade, é isso que ele está dizendo. Tome a sua cruz e morram a cada dia. Em outras palavras, morram para este mundo, não vivendo para esse mundo como os ímpios, que só vivem para isso aqui, como o povo de Babel, que é um exemplo, né? Babilônia, o Babel, o povo do mundo, um povo materialista, um povo idólatra, mas seja um povo que vivam para Cristo, para o reino, para a eternidade, para aquilo que de fato tem valor, ou como ele coloca em outras palavras, no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem é de Cristo segue o exemplo de Cristo, toma a sua cruz e vai atrás dele também com a sua cruz, morrendo para esse mundo a cada dia e vivendo para o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, irmão, voltando para João, ele diz no versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai honrará. Meu Pai honrará, ele terá vida eterna, ele, como ele diz no verso 25, quem ama a sua vida perde, quem neste mundo, veja só, quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Todavia, meus irmãos, Jesus sabe que este caminho não é fácil. Ele sente isso na própria pele, na própria carne, nas próprias emoções. Ele começa a relatar agora aqui que esse caminho da cruz, apesar de que é o que ele quer glorificar o Pai, não é um caminho fácil. É um caminho da morte, é um caminho do sacrifício, é um caminho que ele vai perecer, e portanto ele diz, ele já antevendo as suas dores, o seu sofrimento que ele enfrentaria na cruz, ele então angustia a sua alma, e aqui no versículo 27 diz assim,
Agora minha alma está perturbada. Minha alma está perturbada, ele está em angústia. E ele diz, o que direi eu? Cristo aqui, meus irmãos, pensando em tudo isso, de repente ele para e diz assim, a minha alma está perturbada. Por quê? Porque ele antevê as suas dores, os seus sofrimentos. Aqui, como diz um certo comentarista, aqui é o Getsemane em João. João não narra o Getsemane, né? Mas é o Getsemane de João. É o sentimento que Cristo tem aqui, que na verdade ele vai manifestar especialmente ali no jardim do Getsemane. Então vamos ler aqui, Mateus capítulo 26, versículo 36, meus irmãos. Leiam comigo, por favor. Mateus capítulo 26, versículo 36. Diz a palavra. Então, Mateus capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E veja a oração de Cristo. Levanta consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Meus irmãos, aqui Jesus está angustiado. Jesus está, como ele diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Há um sermão de Jonathan Edwards, que está lá, se eu não me engano, no site dos nossos irmãos do Estandarte de Cristo, que vocês devem procurar e ler esse sermão, em que Edwards diz, ele apresenta esse momento aqui de Cristo, e ele diz assim, Cristo, ele está antevendo as dores que ele iria passar, a profunda angústia que ele iria passar, a dor e o sofrimento no corpo e na alma, o inferno de Cristo. Cristo sofreu como ninguém sofreu. Caiu sobre ele a terrível ira de Deus, sobre o seu corpo, sobre a sua alma na cruz. E ele morreu por nós. Ele pereceu para que nós não perecêssemos. E Cristo antevê isso, irmãos. E Cristo sabe. Cristo não foi passar aquilo ali sem saber. Ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Por isso ele se angustia profundamente. E aqui no Getsemane, e é esse mesmo sentimento que está lá no versículo 27 de João 12, que nós estamos estudando, ele ora, ele diz assim, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Se houver outro caminho, se eu não precisar passar por esta morte tão terrível, por esta dor tão grande, passa de mim este cálice. Mas então ele diz, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E é isso que está também em João 12, 27. Vamos voltar lá? Ele diz assim, agora, observem meus irmãos, agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Aí ele ora a mesma oração, Pai, salva-me desta hora. Salva-me desta hora. Como quem diz lá, como que ele vai dizer no Getsemane, passa de mim este cálice. Mas logo em seguida ele diz, não há outro caminho. Este é o caminho, é a cruz, é a morte, é o perecimento, é o horror da morte por nossos pecados. Então ele diz, mas para isto eu vim, a esta hora, eu vim para isso, eu vim para morrer. Meu querido irmão, você é um crente em Jesus? Jesus veio morrer por você. Jesus pereceu naquela cruz por você. Como Isaías vai dizer, ele veio para nos resgatar. Ele veio para cumprir a vontade do Pai por nós, para nos salvar, porque não tinha outro meio.
Porque nós somos grandes pecadores, porque Deus é justo e o Cordeiro de Deus tinha que ser sacrificado no altar. Tinha que morrer naquela cruz por nós. Ele morreu por você naquele dia. E ali ele diz, irmãos, ele não hesita em nenhum momento. Ele não desiste. Ele diz, se tiver outra forma que seja, passa de mim esse cálice, mas seja a tua vontade, Senhor. Não havia outra forma. Eu vim a esta hora. E a coisa que ele pede acima de tudo, e que ele vai pedir logo em seguida, meus irmãos, no versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. É isso que ele quer. Para isso que ele veio. Ele veio não para... Como um homem, ele não é um usurpador, como nós temos já visto ao longo desses nossos estudos, acusavam-no de ser um usurpador, de ser um mentiroso, de ser um falso Messias. Ele disse, não, eu vim por meu Pai, por ordem do meu Pai, para a glória do meu Pai. E tudo que ele pede, tudo que ele ora agora, na verdade é esse: Pai, glorifica o teu nome. E aí, meus irmãos, o que é que acontece em seguida? O Pai fala com ele. Algo magnífico, glorioso, fabuloso que acontece aqui em seguida, porque Deus fala com o Filho aqui. Não é a primeira vez. Quando o Filho desceu no batismo, foi ali batizado por João Batista, o Pai falou com ele, este é meu Filho amado, e o Espírito Santo desceu sobre ele. E aqui mais uma vez Deus fala, e a voz potente de Deus, né? Que as pessoas não entendem, o povo aqui não entende, não consegue discernir as palavras, mas eles imaginam, eles pensam ali que é um trovão, a voz tão potente como um trovão. Imagina, Deus falou naquele momento. E diz aqui o versículo 29, ora, a multidão que ali estava e que o ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, o anjo lhe falou. Mas não era nada disso, era um Pai, nem trovão, nem anjo, o próprio Pai falou. E o que o Pai falou? Quando o Filho pediu, quando o Filho orou e disse assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aqui o Pai diz para o Filho, eu já tenho glorificado. Ou seja, de que forma, meus irmãos? Quando ele envia o Filho, o Santo Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como unigênito de Deus. Ali o Pai já estava glorificando a si mesmo. Ele, meus irmãos, é aquele que, qual Jesus diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E tudo aquilo ali já estava sendo glorificado, estava já sendo demonstrado na vida do Filho Santíssima, nas suas palavras puríssimas, Ele é a palavra, nas suas obras extraordinárias como ninguém fez, Ele ressuscita mortos, Ele opera coisas que só Ele podia fazer, como Filho de Deus. Ele trouxe a palavra de Deus, Ele trouxe o Evangelho, Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida. Ele estava ali se revelando o tempo todo, nas suas palavras, nas suas obras, nos seus milagres. E é isso que o Pai está falando. Eu já tenho glorificado a mim, porque quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado no Filho. Ele está dizendo, já tenho glorificado a mim, passado. Mas ele olha para o futuro e ele diz também, e outra vez o glorificarei. Aqui é a cruz. Então já tenho glorificado até aqui, mas agora eu o glorificarei. Ainda o meu nome santíssimo na cruz. E aqui será a glória de fato. A glória de fato será a cruz. Porque ali, meus irmãos, Deus está, aquilo que Jesus Cristo falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que ofereceu o seu Filho unigênito santíssimo em sacrifício como Cordeiro de Deus, por amor ao seu povo, por amor à sua igreja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai será glorificado no Filho. Aqui está, meus irmãos, essa é a resposta do Deus Pai. E aí Jesus diz o seguinte, qual é o motivo dessa voz? Ainda que as pessoas, elas não tenham entendido, mas só aquele som, como que de um trovão,
já mostrava a aprovação do pai, já mostrava que o pai estava com o filho ali o tempo todo e que tudo aquilo que o filho iria fazer era vontade do pai e era para a glória do pai. Deus estava dizendo: este é o meu filho amado. E aí o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 30, respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, para que vocês saibam disso. Claro que ali também, Jesus não está negando isso, o Pai estava consolando o Senhor Jesus, o Deus homem, né? Falando a ele de que já tem glorificado e vai glorificá-lo. Mas ali, meus irmãos, Jesus diz que de maneira muito especial, aquilo ali era para o povo, para que o povo soubesse, aquilo era uma confirmação. Aquilo é o Pai dizendo: vejam, esse é o meu filho, o Deus homem, o que eu enviei, e aquele que até aqui nos seus palavras e nos seus milagres tem operado a minha vontade, tem glorificado o meu nome, e ele vai glorificar sumamente na cruz, mais adiante. Portanto, o Pai está dizendo: olhem para ele, a ele ouvir, a ele escutai, a ele atendei, nele creiam, para que vocês sejam salvos. Ele é o meu enviado para a salvação de vocês e não há outro. É ele que vai morrer na cruz, ele é o único redentor, ele é a única salvação de vocês. Jesus está dizendo: para isso o Pai falou, para o bem de vocês, para que vocês saibam disso, para que vocês entendam isso, para que vocês creiam nisso. Então, meus irmãos, Jesus, ele diz no final que esta hora vai trazer algumas coisas muito importantes. No versículo 31, ele diz assim: esta hora da sua morte, essa hora do seu sacrifício, a hora que o cordeiro será oferecido no altar, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, versículo 31, vamos ler. Agora é o juízo deste mundo. Segundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Terceiro, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei. Amém. Três coisas iriam acontecer aqui. Primeiro, o juízo viria sobre este mundo. Que sentido, meus irmãos? No sentido que a morte de Jesus será uma manifestação terrível do ódio que o mundo tem de Deus. Do ódio que o mundo tem de Deus e que se manifesta no ódio a Cristo, porque Cristo é o enviado de Deus. É o Filho de Deus. E por todos os nossos estudos aqui no Evangelho de João, nós estamos já chegando finalmente, né, na morte dele, mas ainda vai ter o discurso dele, se Deus quiser nós vamos estudar o último discurso que ele faz com os seus discípulos, mas a partir daqui será já o finalmente. Mas até aqui o que nós temos visto? O povo judeu resistindo, os fariseus resistindo, os saduceus resistindo, Caifás tramando a sua morte. O povo, muitas das pessoas em geral ali, odiando a ele, indo procurar as autoridades. Judas irá traí-lo por algumas moedas de prata. Mais um pouquinho o povo gritará, sendo levado pelos líderes religiosos: crucificam-o! Pilatos lavará as mãos. As autoridades, Herodes o desprezará. O mundo está contra Cristo. O mundo odeia Deus. A raça caída, a raça alienada, a raça que odeia a verdade, que odeia Deus, odeia Cristo. E Cristo vai dizer lá, mais adiante, nós vamos estudar se Deus quiser. Eles odeiam a mim porque odeiam o Pai. Eles odiarão a vocês porque odeiam a mim. Eles odeiam ao Pai, odeiam a Deus. E a cruz, meus irmãos, é o sumo exemplo do ódio do mundo contra Deus. O mundo crucifica Cristo. O mundo grita: crucificai-o. O mundo
se condena em rejeitar o nosso amado Salvador Jesus Cristo. O mundo traz juízo sobre si por rejeitar a Deus. Jesus está dizendo: esta é a hora em que muitos serão julgados, em que muitos rejeitarão, em que sobre muitos, o mundo aqui, João, já temos estudado, né? Aqueles são os alienados de Deus, são os que odeiam a Deus. O mundo me crucificará. Primeiro, isso vai acontecer. Segundo, Satanás será expulso. Ele diz: agora será expulso o príncipe deste mundo. Este mundo que me odeia, este mundo que me aborrece, que me matará. Este mundo tem um príncipe. Este mundo tem um príncipe, é o diabo. O príncipe deste mundo, o pai da mentira, aquele que tem enganado as nações, aquele que tem mentido sobre Deus desde o jardim do Éden, aquele que enganou Adão e Eva, e aquela terrível serpente enganadora, mentirosa, o pai da mentira, que tem iludido nações inteiras, tem iludido os gregos, tem iludido os egípcios, tem iludido os romanos, tem iludido todas as nações ao longo da história antiga. Esse será expulso. Esse será expulso. Quando eu morro na cruz, eu estou expulsando esse príncipe. Ele tem enganado até aqui, até agora, mas vai parar de enganar. Vai ser dado um basta a essa obra terrível desse pai da mentira, desse príncipe deste mundo, que a partir daqui, a partir da minha morte, a partir do meu sepultamento, a partir da minha ressurreição, a igreja vai se espalhar pelo mundo. A partir daqui eu darei a ordem aos meus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a cada criatura. Eu prometerei a eles muito em breve, depois da minha ressurreição, isso vai acontecer lá em Atos, já Atos 1:8, o que diz? Mas recebereis o poder. Eu derramarei sobre eles o meu espírito. Tendo morrido na cruz, tendo sido sepultado, ressuscitado dentre os mortos, assunto ao Pai, lá na glória, eu derramarei sobre eles o meu espírito. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Primeiro começa em Jerusalém, tudo começa em Jerusalém, né? Depois na Judeia, Samaria, até os confins da terra. E Atos dos Apóstolos nos conta essa história, como o Evangelho começa em Jerusalém, se espalha pela Judeia, chega em Samaria, e dali aos confins da terra com apóstolos dos gentios. Quem é? Paulo. O diabo está sendo expulso. Essa ilha que era Israel, cercada de paganismo e de idolatria por todos os lados, não será mais uma ilha, porque se estenderá ao mundo todo. E o diabo será destronado. Ele tem enganado as nações, mas ele não enganará mais. Porque a partir daqui o meu Espírito Santo agirá pela igreja, espalhará a verdade, a luz do Evangelho de Cristo, e muitos se converterão. E nós hoje à noite aqui, meus irmãos, somos brasileiros, ninguém aqui é judeu, né? Aqui está se cumprindo, se cumpriu. O Evangelho chega aos confins da terra. Abra comigo Apocalipse 20, versículo 3. Veja o que Apocalipse diz. E Apocalipse foi escrito pelo mesmo autor, né? João. Apocalipse capítulo 20, vamos ler a partir do verso 1, para nós pegarmos o contexto. Diz assim a palavra do Senhor: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Esses 1000 anos, meus irmãos,
É esse período entre a primeira vinda de Cristo, a sua morte e o seu retorno. Esses 1000 anos, o diabo está preso nesse sentido. Que sentido? Em que acabou o seu império das trevas. Acabou o seu império da morte. Ele não tem mais liberdade para enganar as nações, porque o Espírito Santo espalhou a igreja. A igreja está em todo lugar. Está no Brasil, está nos Estados Unidos, está na África, está na Ásia. E continua se espalhando. E os eleitos de Deus têm se convertido. E ele, Jesus, já os tinha chamado lá no Sermão da Montanha: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E onde o povo de Deus está, o diabo não engana. O diabo luta contra a igreja. O Apocalipse vai mostrar esse dragão do Apocalipse que persegue a igreja, que loucamente acha que vai vencer a igreja, mas ele não vence. Porque a igreja é o povo do Cordeiro. É o povo do Cordeiro que venceu o diabo na cruz. Destruiu o seu domínio. E que a partir dali, o santo evangelho, a luz de Deus, brilhou sobre as nações. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Meus irmãos, Jesus diz isso, e ele diz em terceiro lugar: primeiro, haverá juízo. Segundo, o príncipe deste mundo será expulso. E terceiro, quando ele for levantado, verso 32, já voltei para João 12, verso 32, e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E João já tinha dito, nós temos estudado João, nós temos observado, no próprio texto tão famoso, tão conhecido, João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo, não apenas os judeus, mas a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho não é só para judeus, o Evangelho é da humanidade. Depois, João vai dizer, no capítulo 4, vocês devem estar lembrados também, Jesus rompe aquela barreira com a mulher samaritana, que tinha divisão entre samaritanos e judeus. Jesus conversa com ela, rompe aquela barreira ali, entre os dois povos, e Jesus prega o Evangelho a ela crê, e ela leva o Evangelho à sua cidade, e a sua cidade recebe a Cristo, e Cristo fica ali alguns dias com eles, e qual é o resultado final? Eles dizem assim: de fato, este é o Salvador do mundo. Depois, meus irmãos, lá no discurso do bom pastor, Jesus Cristo diz: eu tenho outras ovelhas, eu tenho ovelhas de outro aprisco, e a mim me convém trazer essas ovelhas, e haverá um rebanho e um pastor. Que aprisco é esse? Outro aprisco. O aprisco que ele estava falando é dos judeus. O outro aprisco, o mundo, os gentios. Ele é o Salvador do mundo. Finalmente nós temos João também dizendo, agora se vocês podem abrir que está bem pertinho aí, no capítulo 11, no versículo 49, abra comigo aí, subiu, por favor. Veja o que diz: e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, eu estou lendo 11:49, e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele, veja o que João dizendo aqui, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Caifás está profetizando sem saber. E João diz, ele profetizou que Jesus devia morrer pela nação, mas aí ele acrescenta no verso 52, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos pelo mundo. Jesus diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim, judeus e gentios, eleitos, todos, haverá um rebanho e um pastor. E aí João termina dizendo, verso 33 do capítulo 12, e dizia isto significando de que morte havia de morrer. Morte de cruz.
Levantado aqui é no sentido de ser crucificado. Ele morreria, sofreria terrivelmente, seria plantado como aquele trigo que fica sob a terra e que morre, mas que germina de novo na ressurreição e que produz muito fruto. Os eleitos de Deus, de todas as tribos, povos e raças, o povo do Senhor. Virá o juízo, o diabo será expulso e a todos atrairei a mim. E Cristo fez isso na cruz, meus irmãos. E vocês estão aqui por causa disso, porque Ele salvou você. Eu gostaria de encerrar com 4 aqui lições, meditações breves para a nossa reflexão. O que esse texto nos mostra, meus irmãos? Em primeiro lugar, busquemos a Cristo como os gregos. Se há um exemplo que nós devemos seguir aqui, e eu quero dizer que esses gregos são simbólicos. Você percebeu isso? Eles são símbolos de todos nós gentios que cremos. Esses gregos eram símbolos disso. Mas eles buscaram a Cristo. Eles queriam encontrar Jesus. E eles foram respeitosos. Eles foram humildes. Busquemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos como esses gregos. Cristo é o pão, Cristo é o alimento, Cristo é esse trigo que morreu e que é o único Salvador. Você possa buscá-lo de todo o seu coração, a cada dia mais. Em segundo lugar, meus irmãos, creiamos nele e morramos com ele. Eu presumo que aqui nós estou falando a cristãos, a crentes, mas é sempre bom dizer, se você ainda não creu em Jesus, creia. Creia nele, ele é o único Redentor, ele é esse trigo que morreu, essa semente que foi plantada, e é o único Salvador, o suficiente Salvador. Creia em Jesus, confie em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Mas outra coisa, você que já é um crente, então ele diz para você, quem ama a sua vida, perdê-la-á, quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, siga o exemplo de Cristo. Meu irmão, Jesus morreu numa cruz. Jesus não quis ser rei desse mundo. Então, não busque as coisas desta vida. Não priorizem. Sim, aproveite as bênçãos que Deus te dá. Deus te dê uma casa, Deus te dê um carro, Deus te dê um emprego, Deus te dê uma família. Sim, aproveite, louve a Deus. Mas use tudo isso para a glória de Deus. Não ponha nada disso acima de Cristo. Não viva para este mundo, não viva idolatrando as coisas desta vida, porque isso aqui tudo vai passar. Tome a sua cruz e morra todos os dias com Cristo, isto é, o que significa, morra para este mundo, viva para o Evangelho, viva para o Reino eterno. E ele está dizendo aqui, quem ama a sua vida perde, mas quem neste mundo odeia a sua vida, guarda para a vida eterna. E que se você honrar a Cristo, se você seguir a Cristo, ele diz, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Lembre disso todos os dias, quando o mundo lhe tentar com as suas seduções, com seus enganos, engano do dinheiro, engano do poder, engano dos prazeres desta vida, priorize sempre a Cristo, nosso Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, ouça a voz do Pai. Ouça a voz do Pai. O Pai falou aqui, e Jesus disse, foi por causa de vocês que o Pai falou. Isso serve para nós também. O Pai está dizendo, olhem para o Filho. É Ele o meu enviado. Eu o tenho glorificado o meu nome dele, e o glorificarei na cruz. Portanto, o Pai está dizendo para todos nós, olhe para o Filho. O Filho é a salvação, é o Redentor. Não olhem para outro. Se você diz que ama a Deus, e se você diz que quer viver para a glória de Deus, eu quero lhe dizer claramente hoje à noite. Então, se isso é verdade, olhe para Jesus, porque você só pode glorificar Deus na sua vida em Cristo. Fora de Cristo, nós não glorificamos a Deus. Nós estamos desonrando a Deus. Esses judeus pensavam que glorificavam a Deus desonrando Jesus, e eles não estavam glorificando. Eles estavam afrontando a Deus. Que nós nunca deixemos de nos lembrar disso. Ouça o que o Pai está dizendo, olhem para o Filho. E finalmente, meus irmãos, em último lugar, lembremos que quem rejeita Cristo, e essas pessoas fizeram isso aqui, muitas delas, cairá sobre elas o juízo de Deus.
que você corra do juízo, correndo para Cristo. Quem está contra Cristo receberá o juízo. Quem está em Cristo está livre do juízo. E outra coisa, você só pode deixar de ser enganado pelo diabo quando você está em Cristo. O diabo é um mentiroso, é um enganador, mas o Evangelho nos liberta de Cristo. Isso também é consolador. Você é um crente? Não tema o diabo. O diabo vai continuar lhe tentando, o diabo vai continuar tentando você, mas fique firme em Jesus. Fique firme na luz de Cristo, na luz do Evangelho. E na medida em que você está firme em Cristo, jamais o diabo poderá enganar você. Jesus diz que o diabo foi expulso. Ele não tem mais o poder sobre as nações, porque agora a verdade do Evangelho chegou a todos os povos. Que alegria saber que nós estamos livres do império das trevas, do império de Satanás. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos ficar firmes em Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós pudemos estudar a Tua Palavra hoje à noite, Senhor. E que esse texto tão rico, tão maravilhoso, ele possa nos fortalecer e nos firmar cada vez mais no amado Salvador Jesus, e que nele, assim, nós possamos crescer e levar este Evangelho, essa vida aos outros, morrermos cada dia e assim, Senhor, levarmos a vida eterna a cada dia para aqueles que estão em volta de nós. Faz isso, Senhor, e que o Teu nome tão santo, Pai Celestial, seja glorificado cada vez mais em nossas vidas, na medida que nós servirmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.